Terceira parte do nosso Evangelho no Lar, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, muitos os chamados, poucos os escolhidos, item 1, parábola do festim das bodas. É uma passagem do Evangelho que se encontra no Evangelho de Mateus, dos capítulo 22, versículos 1 a 14, tá? E onde está narrada a seguinte história. Falando ainda por parábolas, disse-lhes Jesus: o reino dos céus se assemelha a um rei que, querendo festejar as bodas de seu filho, despachou seus servos a chamar para as bodas os que tinham sido convidados. Estes, porém, recusaram-se a ir. O rei despachou outros servos com ordem de dizer da sua parte aos convidados: preparei o meu jantar, mandei matar os meus bois e todos os meus cevados. Tudo está pronto, vinde às bodas. Eles, porém, sem se incomodarem com isso, lá se foram, um para sua casa de campo, outro para o seu negócio. Os outros pegaram dos servos e os mataram, depois de lhes haverem feito muitos ultrajes. Sabendo disso, o rei se tomou de cólera e, mandando contra eles seus exércitos, exterminou os assassinos e lhes queimou a cidade. Então disse a seus servos: o festim das bodas está inteiramente preparado, mas os que para ele foram chamados não eram dignos dele. E depois as encruzilhadas e chamai para as bodas todos quantos encontrardes. Os servos então saíram pelas ruas e trouxeram todos os que iam encontrando, bons e maus. A sala das bodas se encheu de pessoas que se puseram à mesa. Entrou em seguida o rei para ver os que estavam à mesa, e dando com um homem que não vestia a túnica nupcial, disse-lhe: meu amigo, como entraste aqui sem a túnica nupcial? O homem guardou silêncio. Então disse o rei à sua gente: atai-lhe as mãos e os pés e lançai-o nas trevas exteriores. Aí é que haverá prantos e ranger de dentes, porquanto muitos há chamados, mas poucos escolhidos. Então, o primeiro ponto, pessoal, para a gente observar nessa parábola é o próprio significado de parábola, né? Que quer dizer assim, uma história onde, através de símbolos, se procura transmitir algum ensinamento moral, né? Quando Jesus fala aqui, por exemplo, do rei, a primeira coisa que nós devemos atentar é que o rei aqui ele está sendo usado como um símbolo de Deus, né? O rei aqui é Deus, né? E as bodas, né? As bodas de seu filho, né? Que seria uma festa, né? De bodas do filho do rei, é nada mais, nada menos do que o que Jesus chama, em outras passagens, de o reino dos céus. Ou seja, daquilo que nós vimos estudando aqui, né, ao longo das nossas reuniões, como esse reino divino que está dentro de nós, essa capacidade que nós temos de, purificando o nosso interior, né, superando as nossas imperfeições, nos tornarmos seres mais equilibrados, né? Então notem o seguinte: esse rei, que é Deus, despacha alguns servos e ordena-os que digam aos convidados: preparei o meu jantar, mandei matar os meus bois e todos os meus cevados. Quem são esses servos que o rei envia? Ou seja, o rei é Deus. Então esses servos que são enviados por Deus, no nosso caso, à terra, são os profetas, né? Que são todos esses seres evoluídos, né? Que encarnam periodicamente no planeta: Krishna, Buda, Jesus, os profetas hebreus, né? Todos aqueles que vêm trazer uma mensagem para o ser humano para que ele desperte para a sua realidade espiritual e procure não ficar no planeta distraído pelas felicidades mundanas e esquecendo que encarnou no planeta para evoluir, né? Então, esses servos são esses profetas, né, que o rei envia, ou seja, que Deus envia ao planeta para
transmitir a sua mensagem de esperança, de tolerância, de misericórdia e de amor, né? Então os bois, os cevados, são figuras que Jesus usa na parábola para transmitir de uma maneira concreta para aquele povo, né? E para nós mesmos hoje, né, que ainda estamos muito materializados, o quão feliz, né, o quão saboroso é o reino de Deus, né? Então aí vai falando de coisas que aquelas pessoas gostavam de comer, né? Carnes de bois, né? Esses cevados, né? Era o que eles gostavam de comer, né? Então o que Jesus queria transmitir para eles é o ensinamento de que o reino dos céus, né? Ou seja, essa felicidade interior, quando conquistada, ela é tão saborosa quanto, ou até mais, né? Na verdade mais, do que todas essas coisas que a gente tanto gosta e tanto corre atrás no plano material, né? E quando ele, depois, na sequência da parábola, diz que muitos dos que ouviram essa mensagem, né? Muitos dos que ouviram o convite não se interessaram por ela porque estavam cuidando da sua casa de campo ou dos seus negócios. De que ele está falando? Ele está falando justamente das nossas distrações, né? A gente vem ao mundo, reencarna para evoluir, né? Recebe toda uma série de benesses, né? Materiais, né? Sociais, aprende a ler, tira diplomas e etc., para que tudo isso sirva de ferramenta para o nosso crescimento interior. Mas a gente se distrai transformando essas coisas em finalidades, né? Como se a finalidade da nossa vida fosse se formar num curso superior, por exemplo. Como se a finalidade da nossa vida fosse enriquecer, comprar muitos bens, né? Gozar da possibilidade de viajar para muitos lugares, né? Esquecendo que todas essas coisas podem ser usufruídas, mas sem que a gente perca o foco no crescimento espiritual, né? Então, quando Jesus fala desses que estão distraídos com suas casas de campo e seus negócios, ele fala das nossas próprias distrações, né? Quando a gente se esquece, né, em vários momentos, de que a grande finalidade da nossa vida é o nosso crescimento espiritual. E isso vale para as mais pequenas coisas, pessoal. Então, por exemplo, agora há pouco eu estava falando, né, da frase do Dalai Lama que diz que aqueles seres que mais nos incomodam são nossos melhores mestres. E aí a gente, quando está muito distraído, né, como essas pessoas aqui da parábola, que estão preocupadas com seus negócios e com suas casas de campo, quando a gente está assim muito distraído, o que a gente quer? A gente usa até aquela expressão: eu quero distância dessa pessoa, eu quero ele bem longe de mim, né? É claro que nós não vamos ser insensatos de trazer para perto de nós pessoas que possam nos maltratar, não é isso que nós estamos dizendo. Sabedoria não significa ingenuidade, mas quando em pensamento eu alimento essa vontade de distanciamento, significa que eu estou querendo esconder lá para o fundo do meu inconsciente o incômodo que aquela pessoa me causa. E se aquela pessoa me causa aquele incômodo, é porque algo em mim cria essa vulnerabilidade. E aquela pessoa está sendo instrumento da espiritualidade superior para que eu aprenda a olhar para essa vulnerabilidade e superá-la. Então, ao invés de desejar distância, eu devia relaxar, contemplar a imagem daquela pessoa em pensamento e, enquanto contemplo essa mensagem, procurar descobrir, né, escanear o meu interior para saber o que é em mim que causa essa vulnerabilidade a esse tipo de comportamento. Porque aí sim eu estaria tendo uma postura daqueles que ouviram o convite do rei, ou seja, ouviram o convite de Deus, ouviram o convite de Jesus para o crescimento espiritual e estão aproveitando as lições de maneira efetiva, de maneira profícua, né? E Jesus ainda segue aqui na parábola dizendo que muitos desses servos que foram enviados pelo rei para fazer o convite a nós, né? Ou seja, os profetas, o próprio Jesus, Paulo de Tarso, que foi o objeto da nossa mensagem de hoje, o que fizeram com eles, né? Pegaram os servos e os mataram,
depois de lhes haverem feito muitos ultrajes. Olha só o que diz a parábola, né? Ela tem inclusive uma conexão com a nossa mensagem de hoje. Se aspiras a servir, né? Porque se nós aspiramos a servir, nós não vamos ter medo dos ultrajes. Porque nós nem vamos considerar aquilo ultrajes. Se nós tivermos uma mente elevada, sábia, né? Nós vamos olhar para esses seres com a face da sabedoria e dizer assim, dizermos como Jesus disse, né? Perdoai-vos, meu Pai, porque eles não sabem o que fazem. O ser que ultraja outro, o ser que ofende a outro, ele está causando sofrimento antes de tudo para si mesmo, né? E quem tem o olhar de sabedoria sabe disso. E por saber disso, está isento e livre de sentir raiva daquele ser, né? Porque muito pelo contrário, como eu disse, ele vai se apiedar dele por ele estar, como a gente diz no nosso linguajar comum, cavando a própria cova, né? Ou seja, criando o seu próprio karma negativo, né? E é por isso que Jesus diz aqui que, sabendo disso, o rei se tomou de cólera e, mandando contra ele seus exércitos, exterminou os assassinos e lhes queimou a cidade. Aqui o que Jesus está falando? Do próprio processo histórico que, em sua evolução, vai fazendo com que desapareça da terra aqueles povos que não souberam cumprir com a sua missão. Por exemplo, no caso específico dos judeus, eles, na época de Jesus, eles estavam lá naquilo que eles chamavam da sua terra prometida, né? Em Israel. E ao receber Jesus, que era um enviado de Deus para trazer essa mensagem de evolução, o que eles fizeram? Né? Os fariseus, os saduceus, que eram os representantes da classe mais elevada de Israel, eles simplesmente crucificaram Jesus, mataram Jesus, ultrajaram Jesus, chicotearam Jesus. E o que acontece com os judeus depois, né? Depois de muito tempo? Eles acabam sendo espalhados pelo mundo novamente. Eles perdem aquela terra que eles tinham adquirido lá na época de Moisés, vindo lá do Egito até aquele lugar onde é hoje a Palestina, né? Então é isso que Jesus está falando aqui, né? Que quando ele diz que o rei se encheu de cólera, né? E que exterminou os assassinos, ele está falando da lei do karma, né? Ou seja, todo aquele que semeia karma negativo em algum momento vai colher sofrimento. E o povo judeu naquele momento semeou sofrimento, por quê? Porque assassinou um dos servos divinos que havia sido enviado por Deus para esclarecê-los sobre as obrigações espirituais do ser humano sobre a terra, né? E aí Jesus segue dizendo que Deus então disse a seus servos, né? O rei disse a seus servos: o festim das bodas está inteiramente preparado, mas os que para ele foram chamados não eram dignos dele. E depois as encruzilhadas e chamai para as bodas todos quanto encontrardes. Olha que coisa interessante. Quando ele fala chamai para as bodas todos quanto encontrardes, o que acontece? Jesus encarnou em Israel, que na época era o único povo abertamente monoteísta, né, que cultuava um Deus só, né? Esperava-se desse povo que ele pudesse compreender melhor a mensagem de Jesus. Como ele não compreendeu, o que foi feito pelo plano espiritual? Falou, vamos pregar o reino de Deus para aqueles que eram chamados pelos próprios judeus de gentios ou pagãos, porque eram politeístas. E Paulo de Tarso faz exatamente isso. Paulo de Tarso, que foi o objeto da nossa mensagem de hoje, ele faz exatamente isso. Ele é chamado de apóstolo dos gentios, porque como era um homem muito culto, conhecia o latim e a língua grega, né, ele tinha inclusive essas habilidades, né, esse meio hábil de poder disseminar o evangelho para os povos não israelenses, né? Então é isso que a parábola está dizendo nesse ponto aqui, convidem todos que vocês encontrarem nas encruzilhadas, ou seja, o evangelho passou a ser pregado também fora de Israel, né? E na sequência, na conclusão da parábola, né, o que acontece, né? Entra um convidado lá no festim, né? O festim seria o reino dos céus, mas ele não está com a túnica nupcial. Túnica nupcial aqui é um símbolo muito profundo, um símbolo espiritual muito profundo, porque nupcial remete à cor branca. O branco tem um simbolismo da pureza, né? E nesse contexto, ele significa o quê? Que o ser só pode colher aquilo que semeou, ou seja, só entra no reino de Deus, ou seja, só toma posse da felicidade genuína, da felicidade perene,
aquele espírito que purificou-se das suas imperfeições. Porque o Espiritismo nos ensina que tudo aquilo que nós vivemos em nossas inúmeras vidas, e até mesmo no plano espiritual, fica registrado no nosso perispírito. Então a túnica nupcial significa o quê? Um perispírito purificado, um coração purificado. Como diz Jesus no capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Né? Então não tem como nós enganarmos a justiça divina, porque a justiça divina, ela ocorre através do karma, e o karma, ele se fixa na fisiologia do nosso próprio corpo espiritual, que na doutrina espírita é chamada de perispírito. Né? Ali estão todos os registros daquilo que a gente purificou ou não purificou. Né? Tanto é que uma pessoa entra num ambiente, às vezes ela não falou nada, eu nem a conheço, mas às vezes eu digo assim, nossa, que energia pesada, que coisa, que mal-estar. Né? A pessoa carrega consigo aquilo que ela construiu. O oposto também é verdadeiro. Né? Uma pessoa entra e a gente diz, nossa, transmite paz, transmite serenidade, né? Não falou nada, só a energia, né? A linguagem universal da energia já transmitiu paz, já transmitiu felicidade. Né? Por quê? Porque ele está vestido numa túnica nupcial. O que quer dizer isso? Está com um perispírito mais purificado, né? Está carregando uma bagagem kármica mais positiva, né? E isso é transmitido para os outros. Né? Isso é uma outra prova da inseparatividade, vocês estão vendo? Quando a gente conquista a nossa felicidade interior, a gente transmite para os outros, é inseparável. E também quando a gente deixa brotar no nosso coração muitas imperfeições, muitas emoções perturbadoras, a gente também transmite para os outros, mostrando que a conexão entre tudo e todos, né, é permanente. Né? Somos inseparáveis uns dos outros, vivemos todos num grande corpo que é o universo. E que no nosso caso aqui, vivemos nesse grande corpo que é o planeta Terra. Né? A pandemia está mostrando isso para nós agora a duras penas. Né? Está mostrando que se a gente imaginava que o problema do coronavírus era um problema lá da China, que fica no outro extremo do planeta, hoje está aqui, ó, né? Nos mantendo isolados em casa, né? Para que a gente possa se preservar dessa contaminação que pode causar grandes danos à nossa saúde. Né? E dentro dessa circunstância, o que nós temos que guardar é o que está aqui na conclusão da parábola, pessoal. Quando Jesus diz, né, muitos há chamados, mas poucos escolhidos. Isso vale, inclusive, dentro da doutrina espírita. Muitos espíritas ouvem as mensagens, ouvem as palestras, tomam passes, mas isso não impulsiona a sua transformação interior. Né? Então, simplesmente conhecer o Espiritismo não vai salvar ninguém. O Evangelho, segundo o Espiritismo, é muito claro. Ele diz, fora da caridade não há salvação. Não é fora do Espiritismo, é fora da caridade, fora do coração puro. Né? Fora tem que construir essa túnica nupcial. Fora disso não tem salvação. Né? Então, são muitos os chamados, porque são muitos os que se empolgam com os fenômenos mediúnicos, sabe? Oh, que coisa extraordinária, comunicação com os seres do plano invisível. Mas isso não eleva em nada o nosso espírito. O que eleva o nosso espírito é transformar toda essa informação em crescimento interior, em purificação do nosso coração. É fazer com que tudo isso nos transforme em seres mais tolerantes, mais misericordiosos, com mais capacidade de perdoar, mais compassivos e mais amorosos. Né? Esses são o que Jesus chama os escolhidos, os eleitos. E não porque foram eleitos por alguém lá fora, mas porque nós mesmos trabalhamos para nos purificar. Vocês percebem, pessoal, como a gente precisa fazer uma leitura do Evangelho interiorizadora, né? Os símbolos aqui são todos externos, né? Festim, núpcias, bodas, rei, né? Mas tudo isso está falando do nosso mundo interior. Quem abordar o Evangelho sem uma visão interiorizante não vai compreender o Evangelho, né? E isso é tão grave que quando se aborda o Evangelho com visões exteriorizantes, a gente acaba transformando ele no seu contrário, né? Acaba transformando ele em instrumento de agressão aos outros,
né, de destruição, achando que nós somos os donos da verdade, que os outros não sabem nada, né? Então isso é muito perigoso, é muito importante que a gente saiba extrair dos símbolos a sua profundidade interior.